O grande lance é, tanto como editor quanto a pessoa que edita o próprio vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua mentalidade e entender o que você precisa fazer. E ponto. E aí, se vai ser no celular, se vai ser no computador, se vai ser no notebook, se vai ser em tablet, se vai ser aí, cortando o filme que nem era antigamente, vai ter nexo, vai ser bom porque você entendeu o que precisa ser feito. Então, antes de ter o equipamento, você precisa entender o que você vai fazer. Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do podcast Digitals. Hoje com o nosso convidado Gabriel Oliveira, vai falar sobre como editar seus vídeos. Eu acho que eu falei errado, né? Você sabe que você já vai entrar pro PB, né, Nicolas? Já era. Não tem como, o editor não perdoa. Vai falar sobre a importância de editar seus vídeos. Eu tô aqui com o Fernando e eu sou o Nicolas. Gabriel, se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Beleza. Beleza. Ô, louco, meu, olha essa fera aí. Beleza. Quem é Gabriel por Gabriel? Meu nome é Gabriel Oliveira, eu tenho 32 anos, eu edito vídeo desde os meus 17, então são 15 anos aí de edição. Só que eu comecei a trabalhar na área de comunicação com 15, porque eu também sou designer multimídia. Além de editor de vídeo, eu também faço algumas coisas de design. Então, tem uma certa bagagem aí, um certo tempinho aí de produção, e desses 15 anos eu trabalhei ali, mais ou menos já venho trabalhando há uns 10 anos com edição de vídeo de conteúdo, né, mais focado nesse mercado de produção de conteúdo para a internet. Fiz algumas coisas para televisão, mas não muito assim, fiz mais conteúdo voltado para o conteúdo digital mesmo, marketing digital, produção de conteúdo no geral, criador de conteúdo. Cara, já fiz de tudo mesmo, desde empresa até youtuber, então tem aí muita bagagem. E recentemente aí lancei um treinamento para editores de vídeo. 10 anos é tempo de nascimento do YouTube, né? Quase ali, começando tudo, entendendo como que funciona. Você deve ter visto um monte de mudança aí, várias mudanças de regras, né? Ou regras entre aspas aí de faz isso, não faz isso, testa aqui, não testa, formato diferente. O que foi mais importante assim que você viu em relação à edição de vídeo? Não só para as pessoas que são editores, porque eu tô ligado que muita gente edita o vídeo, tem muito editor e muita gente acha que não é importante editar os vídeos, né? Vou gravar um vídeo, vou tacar o vídeo ali no Instagram, vou jogar no YouTube do jeito que tá. Mas existe sim uma importância enorme da gente poder fazer uma edição bem feita, né? E qual que é essa importância? Cara, eu peguei, como você disse, né? Eu peguei o comecinho do YouTube, ali a parada começando a engrenar no Brasil aí. E também eu tive a sorte de trabalhar desde o comecinho com uma empresa que também já queria gerar conteúdo. Então eu comecei a produzir conteúdo para YouTube ali em 2011, 2012. E eu tive a sorte também de trabalhar com um dos primeiros YouTubers do Brasil, dentro de uma agência de publicidade. Eu vi o cara começando a parada, que era exatamente do jeito que você falou, mas sem muita edição, câmerazinha ruim, as coisas mais ou menos. Eu trabalhei com o Cauê Moura, numa agência de publicidade, e ele foi um dos primeiros youtubers aí que surgiu no Brasil. Ele, PC Siqueira e Felipe Neto ali, e teve a Kéfera ali, que apareceu também quase ali no mesmo tempo. E eu vi realmente a plataforma se transformar, cara. O YouTube cresceu demais. E eu acompanhei de perto, porque eu vi o Cauê ali, eu vi o dia que eu tava na agência, o dia que ele pediu a conta e falou, cara, vou trabalhar e viver de YouTube. Então eu vi uma das primeiras pessoas a viverem da plataforma. E eu lembro do dia que ele saiu, eu falei, cara, um dia você vai precisar de um editor, você me chama. Porque na época era ele que fazia. Isso era 2011, 12. Em 2015 que ele foi me chamar para trabalhar, e aí eu fui trabalhar com ele. Então teve uma maturação, ele ficou muito tempo ali, ele mesmo editando. E o que você falou é verdade. Muita gente acha que a edição é um ponto que não deve ser levado tanto em conta, não deve se preocupar tanto. Faz alguma coisa básica, no máximo corta algum erro, alguma coisinha, e manda ver. Mas o grande lance é que a edição, quando você faz ela bem feita, e eu acho que vocês podem concordar comigo, ela levanta demais o conteúdo, né? Não só o conteúdo, mas o que está sendo dito ali. Ela tem a capacidade de transformar ali, potencializar a mensagem que está sendo dita, ou a informação que está sendo passada, o ensinamento, sei lá, o que está sendo dito ali, para depois ela realmente evoluir
até ficar algo aceitável. Mas eu vi a parada acontecer de verdade. Vi desde o comecinho até o que é hoje, assim, de mega produção. Exemplo, vi a criação do YouTube Space aqui no Brasil. Acompanhei o primeiro lá em Los Angeles, não de perto, mas vi tudo acontecendo. Então eu sempre fui um cara dos bastidores do YouTube. E a ferramenta mudou muito, mas o grande barato, e eu acho que vocês sabem do que eu vou falar agora, ela mudando, ela não perdeu a essência de vai lá, mete a cara, que nem a gente tá fazendo aqui, faz o seu conteúdo, faz o que você tem que falar, fala ali sua mensagem, passa o seu conhecimento, que vai ter alguém que vai querer te ouvir lá do outro lado. Isso nunca mudou e nem vai mudar. O poder que a gente tem hoje de criar qualquer coisa, de fazer uma parada. Pô, quantas vezes aí você vê molequinho começando a mexer com câmera, fazendo ali umas sketchzinhas, e daqui a pouco o cara vai se aperfeiçoando, vai querendo aprender mais, aí vai se aprofundando na edição de vídeo, vai se aprofundando na produção, vai se aprofundando na escrita de roteiro, e aí quando você vê, um menininho lá criou um canal. Eu conheço menino aí de 10, 12 anos que tem 100 mil inscritos no YouTube. Então é meio maluco, cara, entendeu? Mas é muito da hora também por esse lado, entendeu? Como eu sou o peixe fora d'água aqui hoje, eu queria, assim, para quem tá começando na edição, que eu, por exemplo, quando às vezes eu me aventuro nisso, que é bem pouquíssimo, quando eu preciso mexer em alguma coisa assim, eu acabo, né, quando eu gravo alguma coisa no Camtasia e acabo editando, mexendo ali, na verdade não vou chamar isso de editar, senão vocês vão até me xingar, mas acabo cortando o que precisa, ali no Camtasia mesmo. Assim, para quem quer começar, qual o melhor caminho para começar, talvez qual o melhor programa ou as melhores dicas, né? Enfim, o que você teria para falar para quem está começando assim na edição, que já quer, você saber disso já vai te fazer andar uns degraus mais rápido nesse caminho aí. Emendando, claro, começando, mas não necessariamente precisar ser um editor, né? Porque eu sei que tem muita gente que é influencer, tem um canal, quer fazer e não quer investir num editor, porque não tem essa grana, tá fazendo só o seu conteúdo. Mas realmente, assim, tudo bem, pode fazer o seu conteúdo, é ótimo que faça. Como você falou, dá a cara a tapa mesmo, põe ali. Mas é legal você fazer uma ediçãozinha, né? Você ter algo ali, mesmo que você não contrate, você saber um básico, alguma coisa de conceito para você potencializar esse seu vídeo, né? O grande lance da edição, quando a gente fala para redes sociais, marketing digital, para YouTube, né? Porque às vezes a gente para pensar e o YouTube é uma plataforma totalmente diferente do Instagram e Facebook. Facebook e Instagram até funcionam parecido, a diferença é público, né? Mas eles funcionam bem parecido ali. O próprio TikTok também funciona meio assim, mas o YouTube, ele, querendo ou não, ele é uma pegada diferente. Por quê? É uma pegada diferente, principalmente na parte de vídeo. Porque a gente entra no YouTube para assistir vídeo, ponto. A gente não entra no YouTube para ver uma foto, a gente não entra no YouTube para ver uma postagem da nossa tia, do nosso primo, ver a foto do bebê da nossa vizinha. Não, a gente entra para ver vídeo, ponto final. Então, você como criador de conteúdo, ou você como editor de vídeo, a primeira coisa que você tem que entender as pessoas quando vão assistir alguma coisa no YouTube, elas pararam para assistir alguma coisa no YouTube, ponto. Eu até brinco às vezes aqui com a minha esposa, eu falo, vamos ver o que o YouTube tem para me oferecer hoje. Porque eu sou inscrito em um monte de canal e minha aba é a mais aleatória possível. Outro dia eu fiquei quase 2 horas assistindo um vídeo de bonsai. Eu nem quero ter bonsai, mas eu vi os caras cortando a folhinha lá, bonitinho, puxando o galinho, e o cara fazia toda uma produção. E esse é um exemplo. O cara poderia fazer muito bem, explicando sobre como deixar um bonsai bonito. Ele vai lá, monta e ia explicando ali com uma câmera parada. Só que, qual que é a parada? O cara faz a produção, ele grava de pertinho, ele mostra ele cortando a folhinha, e a hora que ele vai cortando a folhinha faz tec, 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 tec. Aí você fica até hipnotizado. A hora que você vê, você tá assim, ó. Olha só, cara. Então é assim que essa plantinha fica assim, doida? Aí o cara vai passando, aí ele vai pegando vários close. Mas se você não faz uma edição disso, não tem sentido algum. Só que o grande lance a edição, ela vai potencializar o que está sendo feito ali. Se for algo ruim, vai ficar ruim. Ele vai jogar um holofote no ruim. Se for algo legal, algo bacana, vai ficar mais bacana ainda. Só que o que a gente tem que pensar edição salva muito. Muito. Eu já peguei vários trabalhos que estavam extremamente zoados, sem pé nem cabeça, por exemplo. Cara, tinha dia lá, quando eu trabalhava com o Cauê Moura, por exemplo,
tinha uns vídeos que não tinha começo, meio e fim. Não tinha. Tava o caos na terra. Porque era uma bagunça, a gente quebrava umas coisas, dava umas gritaria maluca. E aí tinha que dar sentido naquilo. E a edição, nesse caso, salva. Mas para quem tá ali começando, para quem é um iniciante ou quer editar profissionalmente, né, na profissão de editor, ou quer fazer a própria edição, você tem que entender o seguinte. A edição é uma ferramenta. Ponto. Ela é uma ferramenta na produção como um todo. Da mesma forma que você precisa de uma câmera, uma certa iluminaçãozinha legal. Uma câmera que eu digo, cara, hoje em dia celular é melhor do que muita câmera aí. Mas você precisa ter alguns materiais ali para você fazer. E a edição de conteúdo, o mais legal é, se ela for básica, corta o começo, corta o final, corta erro, e você faz alguns efeitinhos no sentido, efeito mais básico possível. Aumenta um pouquinho a escala. Então eu tô aqui falando, aí eu no próximo quadro eu apareço aqui, no próximo quadro eu apareço aqui. Isso aqui, você fazendo na edição, você tem uma certa dinâmica no conteúdo. Não fica só uma pessoa paradona, tipo o Jornal Nacional. Aí, se você pega o Jornal Nacional mesmo, você pode ver que são algumas cabeças, só porque vai entrando um monte de coisa, que é parado. Quantas vezes você já assistiu o Jornal Nacional, que a câmera vai dando aquela mexidinha? É para ter movimento, é para ser um negócio, porque senão fica um negócio muito maçante. Então, o que eu falo para a pessoa é, primeiro, edição de conteúdo é simples. É cortar, juntar e renderizar no final. Exportar ali, só. Essa é a base. O que você vai colocando a mais são elementos que podem ajudar. Então você coloca um escritinho, coloca uma informação, um outro trecho de vídeo, alguma coisa ali para aumentar a sua produção. Mas o corte em si é o mais fácil que tem, é o mais básico que tem. Então, para quem está começando ou para quem quer editar o próprio vídeo, aprende a edição básica. E qualquer programa, desde o celular até o computador mais avançado, vai rodar um programa que corta e junta vídeo. Ponto. Se já faz isso, resolve. E aí você vai potencializar o que você está gravando. Quer ver uma coisa mais maluca que outro dia eu estava assistindo? Melhores momentos de jogadas de sinuca. Aí eu olhei e falei assim, cara, aí você vai vendo, qual que é o lance? São várias, né, tem um cara que chama Baioninho de Mauá, esse cara é o asa aí da sinuca, aí o cara manda demais, o cara faz umas paradas malucas, aí vai vendo. Eram vários lances desse cara, e o editor, o que ele fez? Ele foi pegando lances, selecionando melhores momentos, e fez lá um vídeo com uma trilha sonora tal, e o cara lá fazendo... Então assim, ele foi ajudando ainda mais a melhorar a imagem do Baianinho. Não que se fosse uma live zona, só assistindo o cara, você não ia achar bom. Só que aquilo ali é tipo os melhores momentos do futebol. Cara, você vai olhar e fala assim, não tem por que eu assistir o jogo inteiro se eu posso assistir um resumo, se eu posso assistir uma parada. Então, a edição de conteúdo nada mais é do que algo que deixa o que foi gravado melhor e ponto final. Então, aprender a fazer edição básica, depois você vai para avançada conforme você vai evoluindo. Não precisa, preciso aprender efeitos especiais, preciso... Não, cara, isso vem com o tempo, isso só se você precisar também, não é uma coisa que seja necessário. Mas basicamente comece pelo começo. Aprende um programa, aprende como corta e como junta e como exporta, já era. Esses 3 coisinhas, fez isso, já era. O a mais é a mais. Aí você vai aprendendo a colocar mais coisas. Simples. Então você pode transformar a edição, ou melhores momentos do seu vídeo, né? Não precisa ser, eu assisti um vídeo inteiro, um jogo de futebol inteiro, então eu tenho pequenos melhores momentos. Mas eu gravei um vídeo de 10 minutos, então eu não tenho melhores momentos. Dentro dos seus 10 minutos, você tem melhores momentos, mesmo que você tenha gravado corrido. Porque o seu corrido inteiro, pode ser que não seja 10 minutos muito bons. E aí você precisa lá entender, aqui eu enrolei um pouquinho, então eu vou tirar esse pedaço. Aqui eu me repeti, aqui esse pedaço, ele é muito bom. Eu pensei numa coisa muito legal no final, que ficaria boa no começo, então eu vou mexer. E aí os seus 10 minutos, quando você começa a cortar, vira 5. E você fala, putz, perdi 5. Não, você deixou 5 minutos muito bons. Porque aqueles 10, pode ser que as pessoas não assistiriam, que tá maçante, perde a retenção, a pessoa assiste 1 minuto e fala, enrolou demais, não ficou legal. E os 5 minutos se torna tão atrativo que a galera vai assistir inteiro e vai curtir pra caramba. Então eu acho que é isso. Às vezes a pessoa acha que a edição é colocar efeito, colocar lettering, colocar elemento gráfico. E na real a edição ela começa com corte. É isso. Você pode simplesmente pegar, fazer um cortezinho muito simples, né? Como o Nicolas até brincou no começo, não, eu faço o corte aqui, não é nem edição. É edição, cara, é uma pura edição, porque se você cortar o que não é necessário,
você já está editando o material, você está transformando aquele material numa outra coisa. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você que tem um card aqui, um videozinho no card, do primeiro que a gente gravou, de mitos, e eu falei uma parada sobre contratar editor ou não. E aí eu vou ver o que você acha sobre isso. Eu falei que não adianta você contratar editor se você tiver um conteúdo ruim. Porque você falou ali que a edição salva, né? Só que assim, quando você falou que salva, e você trouxe o exemplo de, não, era um caos, era uma coisa ali, tudo. A edição salvou o caos porque tinha conteúdo no caos. E aí você consegue mesclar e falar, o que eu posso fazer? E o que eu ouço muita gente falar é, o meu conteúdo é ruim porque eu não tenho editor. E aí, o conteúdo da pessoa é ruim mesmo. Ela não tem um conteúdo bom, ela não se preocupou com isso e ela tá arrumando a desculpa do editor. E aí, quando ela contrata o editor, eu falei que, na minha cabeça, você só vai ter um conteúdo ruim bem editado. É isso que você vai ter. Você precisa se preocupar em melhorar o seu conteúdo. E aí, quando o seu conteúdo estiver bom, o editor potencializa ele e melhora algumas coisas. Ele corta uma gaguejada, uma coisa que enrolou. Mas se o seu conteúdo não for interessante, o editor não vai salvar muito, né? Não tem muito o que fazer. O que você acha? Cara, eu concordo 100%. E eu acho que tem um ponto também, que eu acho que você não disse, que eu acho que, por exemplo, se você tem um hobby, né? Um hobby é fazer conteúdo, então tem um hobby também de editar o seu próprio conteúdo. É necessário você ter esse hobby. Mas o grande lance é o seguinte: você vai só pegar o que tá ali para fazer sentido ou ajustar o que tá ali para deixar algo pelo menos engraçado. O lance que eu expliquei antes, que tinha o caos, é que o caos que a gente fazia era o caos que a gente gostaria de ter no vídeo mesmo. Então era entretenimento. Não tem como existir caos num professor de física que está ensinando uma pessoa a passar no Enem, tirar a nota máxima de física no Enem. Não tem como ter caos ali. Ali tem que ter clareza absurda. E editor de vídeo traz clareza? Traz. Desde que exista clareza no conteúdo. Ponto. Então o grande lance é o seguinte: você só deve contratar um editor em 2 momentos. A partir do momento que você entendeu o seu conteúdo. O que a gente fala de bom, também é que bom é meio subjetivo. Mas assim, é que você se encaixou, que você se encontrou. E cara, tem gente que demora 3 vídeos pra se encaixar, tem gente que demora 30 pra se encaixar. Porque a pessoa ainda não tem muita noção. O que você pode fazer é, no começo, procurar pessoas que te ajudem a se encontrar. Então a gente tem várias pessoas aí que falam sobre conteúdo. Começa aqui a assistir esse podcast que a gente fala de um monte de coisa aqui, a galera tá trocando ideia de um monte de parada, que isso vai te ajudar. Então você ter clareza do que você vai fazer, certo? E o segundo ponto, que você só vai encontrar um editor se você estiver ganhando dinheiro com a parada. Porque se você for ficar tirando dinheiro do seu bolso, não vai valer a pena. Então, eu falo muito com a galera ali do meu treinamento e também com as pessoas que me seguem nas redes sociais que a gente vai trabalhar para infoprodutor, né? Que é a galera que tem um produto que vende alguma coisa na internet ali, geralmente um infoproduto, um produto de conhecimento e ensino. O grande diferencial dessa galera é que geralmente eles já entram para a produção de conteúdo com dinheiro, com caixa, para pensar, eu vou contratar um editor, ou então eu vou fazer aqui vou tentar fazer aqui meio sozinho. Só que o lance é, se você tem a grana para investir, é como se você estivesse montando uma empresa nesse caso. Você está montando uma empresa, né? É a mesma coisa se estivesse montando um restaurante. Você não vai abrir o restaurante sem ter um fogão. Você não vai conseguir. Só se você for fazer, sei lá, no micro-ondas, air fryer, não tem como. Ou se for fazer lanche, aí tem uma chapa, aí beleza. Ou hot dog. Hot dog você não precisa de um fogão, você só precisa de uma água quente ali, dá um jeito, acende na fogueira e faz ali, né, a parada. Mas o lance é, se você não tem isso tudo, não tem o porquê. Mas essa galera já vai montando e eles sabem que o investimento retorna. Pode ser que, mesma coisa que eu falei antes, pode ser que demore um pouco, pode ser que demore muito, mas cada um sabe o ponto. E o grande lance é, um editor... eu vejo muita gente assim. Eu vou até contar uma história para vocês. Eu tive uma cliente que ela estava extremamente começando na produção de conteúdo e ela falava sobre a parte de RH, sobre a parte de empresarial ali, e ela nem tinha ainda formado muito bem o curso que ela ia dar. Ela não tinha o porquê ela continuar comigo, pagando o que ela me pagava, sendo que ela era muito iniciante e eu tinha que fazer certo
tinha que fazer muito milagre no conteúdo dela para extrair as coisas, mas eu tinha que fazer, ajustar muita coisa. Só que ela ainda não estava preparada para ter um editor de nível profissional no nível que eu tava. Então eu sentei e falei, cara, não é justo eu continuar trabalhando com você, você gastando a grana que você está gastando comigo, sendo que você pode pegar um editor iniciante, vocês façam uma parceria ali, você vai pagar um pouquinho mais baixo. Esse editor, você vai aprender a produzir conteúdo e esse editor vai também aprender a editar conteúdo, vocês vão fazer isso juntos. Nesse caso, não tinha sentido ela estar com um editor que, pô, com 15 anos de carreira, sendo que ela podia contratar um cara que tem 5, 6 meses aí, 1 ano de edição, que talvez entregaria a mesma coisa que eu estava entregando, porque ela não tinha escala ainda no conteúdo, não tinha o porquê ela tá gastando tanta grana. Então esse é o grande lance. Primeiro, você entender o momento que você tá, se você já se encontrou, aí sim você contrata um editor profissional para fazer a edição, e segundo, se tiver a grana para pagar. E quando você tiver a grana para pagar, pensa assim, cara, eu tenho a grana, eu vou comprar um carro, mas eu não preciso comprar uma Ferrari. Se eu só vou andar aqui na minha região ainda, eu não vou para um autódromo, não vou fazer uma parada muito louca. Compra um carro menor para você aprender. Vai dar uma Ferrari na mão do moleque de 18 anos, de um iniciante na carta. A probabilidade de dar ruim é muito grande. Então, faça a mesma coisa. Procure alguém que está começando, que está também ali no mesmo nível, né? Que eu falo, de nível. Pô, se você produz conteúdo há mais de 1 ano, aí você já encontra um editor que edita conteúdo há mais de 1 ano. Então, assim, vai colocando ali no sentido. E é claro, se você tiver com a grana, o bolso cheio, manda ver. Aí, beleza. Só que, lembre de uma coisa. Não adianta jogar chantilly num bolo de lama. Vai continuar sendo um bolo de lama. Ponto final. O editor vai fazer exatamente isso. Ele faz o acabamento do seu bolo. Mas se o recheio for lama, vai continuar tendo gosto de lama e ponto final. Deixar a Ferrari morrer no farol é muito mais vergonhoso, né, meu? Com 18 anos. Com certeza. Muito pior. Melhor deixar aqueles pois é que a gente pega quando tem 18, que passa mais batido, né? Tá todo mundo olhando a Ferrari, você deixa morrer, é pior. Não, e outra. Vou deixar morrer de boa. Eu quero ver o cara parar no sinal e querer acelerar demais e cair dentro de um rio com a Ferrari. Porque o cara não vai ter o controle que ele precisa ter pra dirigir uma Ferrari, sacou? Sim. Tem que estar muito alinhado, né? Isso aí que você falou é muita verdade. Acho que a edição é uma etapa, né? Ela é uma etapa. Eu acho que ela é uma etapa muito importante para o infoprodutor que está começando, ou para qualquer pessoa que está começando a gravar os seus vídeos, se editar, porque você evolui se editando. Você vê onde você erra, você vê como que o seu conteúdo tá, se ele tá fazendo sentido, se ele não tá fazendo sentido. É muito melhor que você pegue o seu material depois de gravado, olhe como que ele tá e o que você tá cortando, do que você só gravar e passar para uma pessoa te entregar o material montado. Porque o material montado, para você, vai parecer muito bom, dependendo de quem estiver editando para você e dependendo de como tiver seu conteúdo. Só que você não está vendo as partes que precisam de melhora, né? E aí você evolui pouco. E é legal quando você se edita, porque você, nossa, eu errei aqui, putz, aqui eu enrolei demais, aqui não deveria ter falado esse exemplo, esses ganchos que eu estou usando para o final tá ficando muito ruim, eu preciso melhorar, eu preciso fazer um CTA melhor. E aí você vai entendendo isso, e aí sim, depois você passa para um editor, né? E sim, claro, como você falou, o bom é subjetivo, né? Em muitas vezes. E quando você se edita e vê o seu material, você começa a entender esse bom, né? Vou pôr entre aspas aqui, porque você começa a ver que, tá fazendo sentido. O que eu tô falando tá ficando legal. Cara, eu tô melhorando. Antes eu pegava um material de 10 minutos e o vídeo ficava com 2, mas agora eu tenho mais propriedade para falar, porque eu entendi o que eu preciso falar. Quando eu comecei a gravar as coisas, por já ser editor há muito tempo, era muito mais fácil quando eu precisava pausar e eu falava, cara, eu preciso voltar a falar nesse ponto, porque aí eu tenho margem de corte. Se eu não voltar, vai dar problema. Eu queria mudar o exemplo. Tá, agora não é o momento de mudar o exemplo. Deixa eu terminar minha frase, agora eu falo o exemplo, eu dou uma pausa, falo o exemplo, e aí sim eu coloco ali. E isso, eu tenho experiência de editor há muito tempo ali, mas eu vejo que se você começa, você adquire isso. Porque eu tenho
pessoas que eu já treinei, que são editores que estão começando tem 1 ano, menos de 1 ano, e as pessoas falam, ah, pô, que legal, eu comecei a entender como cortar, eu comecei a entender como pegar aqui. É muito rápido, né? Você só cortar, fazer o corte e tirar, sem pensar em efeito, sem pensar em nada. E é uma evolução enorme para a pessoa que está fazendo. Acho que desmerecer essa parte, que eu vejo muita gente, ah, mas é parte fácil, deixa quieto, não é importante. A parte que potencializa o teu material, né? É muito foda, porque você joga para baixo o que vai melhorar o seu material e o que vai te ensinar muito. Não só a pessoa que vai, ah, eu preciso do editor para cortar. Cara, você vai perder uma oportunidade de aprender com o seu material e ver se faz sentido o que você está fazendo enorme. Então, edita as primeiras partes, entenda, como você falou, se tinha uma cliente que não precisava de uma pessoa com o seu nível. Qual é o nível da pessoa que eu preciso agora? Eu preciso realmente contratar um editor? Nem que seja júnior, porque júnior já é um editor que tem experiência, né? Eu preciso do júnior ou eu posso fazer o meu material e depois, mesmo que você está produzindo o seu material, cara, eu preciso de que nível de editor? Eu acho que meu material o júnior resolve, porque eu não quero pôr nada. Eu só quero cortes muito bons. E aí eu pego um júnior que manda muito bem. Então você consegue evoluir com a pessoa, né? E a pessoa evolui com você, te passa novas ideias. Acho que essa troca entre profissional e editor é grande, mas também a troca entre você e o seu material é enorme, né? Menosprezar isso é você deixar de evoluir pra caramba no seu material. Pra mim faz super sentido. Eu percebo, eu me olho assim, aí eu falo, nossa, eu falo muito né. Depois eu tô falando muito tá. Aí eu penso, preciso parar de falar né. Preciso falar de falar. Aí às vezes eu falava a frase né e voltava e falava a mesma frase sem o né. Tipo, Eu percebi que eu sou prolixo. Eu volto muito no mesmo assunto. Eu sou extremamente prolixo. Eu volto e, tipo, eu fecho o raciocínio, aí eu falo, mas vocês entenderam? Porque o cara faz, só que por um outro lado tem muita gente que gosta disso. Porque a galera fala, ah, você explica mó bem, você vai a fundo no conteúdo. Mas na verdade não, é que eu sou lesado mesmo e volto no mesmo assunto. eu sofro desse mesmo mal. Eu percebi que eu falo e às vezes eu não fecho com a frase que eu deveria fechar. Então é tipo, ah, você tem que clicar neste botão que tem a seta e tal, quando eu tô fazendo um tutorial. Aí às vezes fala, ah, você vem aqui e clica aqui. Aqui aonde, cara? Tipo, Exato. E eu que e, tipo, é muito doido isso. fui fazer uma aula de edição de vídeo, como usar o Premiere, eu simplesmente não falei que a barra de espaço era o que dava play. Só isso eu não falei. Eu fiz a aula inteira e, tipo, aí eu fui assistir, eu falei, nossa, eu não falei que é a barra de espaço que dá play. Aí eu tive que colocar, tipo, eu dava play, aí eu falava, ah, então vamos dar play. Aí eu coloquei na tela, aperte espaço. Já era, isso aí, velho. E olha que foda, né? A gente tá trazendo coisas que a gente tá se gravando, tá vendo na hora que a gente vai editar, tá vendo esses problemas, que eu tenho vários desses problemas de, ah, faz isso, ah, então é isso, ou meio que cortar uma frase ali, né, porque eu acho que eu tô trocando uma ideia com um amigo mesmo, só que eu esqueço que eu tô passando uma informação pra pessoa e eu preciso da informação completa. E eu já evoluí muito nisso, só vendo. E garanto que todo mundo aqui, eu falo muito né, eu tô falando muito, eu falava muito então, eu percebi isso, toda hora eu falava então e por quê. E aí eu comecei a cortar e trazer outras coisas pro vocabulário. E olha a importância de você se editar. Cansa, obviamente, porque você está se vendo. Você acabou de gravar o seu conteúdo, você escreveu o roteiro, você gravou o seu conteúdo, você pegou seu conteúdo, assistiu o bruto, cortou, assistiu cortado, cortou de novo, assistiu exportado. Então, cara, é você ver 5, 6 vezes exatamente a mesma coisa. Cansa pra caramba. Mas você evolui muito, né? Porque aí você começa a ver todos esses problemas, e eu vi muito isso toda hora que eu fazia um tutorial. Eu parei de falar, você clica aqui. Não é clica aqui, cara. Você clica aqui, nesse botão, nessa seta. Essa ferramenta tem esse nome, essa ferramenta faz isso. E aí eu comecei a evoluir muito na parte de gravar, na parte da didática. Porque, querendo ou não, a gente está ensinando, né? Mesmo, ou quando é um entretenimento, você está passando uma informação completa para a pessoa. Você não vai estar um entretenimento vazio ali, né? Você vai passar uma coisa legal para a pessoa dar uma risada, para a pessoa se informar. O lance que a gente pode falar disso também é o seguinte: você ter um editor profissional, alguém ali para te ajudar, um editor profissional, um cara que está realmente preocupado na evolução do criador de conteúdo, do produtor de conteúdo ali, ele tem que dar uns toques também. Então, exemplo, às vezes você esquece de fechar raciocínio,
principalmente quando a pessoa faz muita live no Instagram, aí depois dá para o editor editar algum micro conteúdo ou extrair alguma coisa, a gente tem que falar, evita dar boa noite para quem entra, responder boa noite no meio da live. Então, assim, a pessoa tá falando lá meia hora, 40 minutos, e ela tá dando boa noite porque alguém deu boa noite para ela no chat do Instagram. E aí você fala, não faz isso no meio do conteúdo que depois não tem sentido. E então, às vezes a gente tem que dar esses toques aqui, né, da parte do editor, dar esses toques. E o que você falou de saber o tipo de editor que eu preciso tem muito sentido porque, exemplo, os grandes infoprodutores do Brasil, assim, a galera que, fatura milhões aí, que tem muito aluno, eles têm equipes de editores muito grandes. E geralmente nessa equipe tem um ou dois que manda muito, tá num nível mais alto ali de edição de vídeo. E os outros são mais ali, que nem você falou, para baixo de júnior, que é a galera que, querendo ou não, vai ser para pôr a mão na massa para fazer o dia a dia ali, os cortes. A pessoa já se garante no conteúdo, porque o conteúdo já está validado, a pessoa já é conhecida, ela já tem público, ela já tem audiência. Se ela pega desde o começo e só fica contratando bons profissionais absurdos, vai chegar um momento que ela vai ter muito... Cara, vou até usar exemplo de jogo. Ele vai ter muito item de uma coisa só e não vai ter os itens do outro, entendeu? Então, por exemplo, o cara vai ter muito ouro, só que tá sem madeira, não vai conseguir construir o negócio que ele quer fazer, sacou? Então, esse é o lance. Então, ele precisa saber balancear. Mas você só vai conseguir fazer esse balanço quando você tem grana. O ponto principal é que eu vejo muito que quando um editor bom entra numa equipe, ele ajuda o crescimento da pessoa. Quando a gente estava falando do conteúdo bom, existe o editor bom também. O que é um editor bom, na minha opinião? É uma pessoa que entra para somar na equipe, que entra para ajudar, para fazer diferença, para dar toque. Então, às vezes o editor de vídeo tem que falar, aquela luz que você deixa, que nem no exemplo ali, o Fernando tá numa luz amarela. Pô, aquela luz ali tá bacana, tá legal. Mas se ela tivesse um pouquinho mais forte, ela vai estragar. Então você precisa tomar cuidado com isso. Então ele vai te dando alguns toques, ele vai te ajudando a chegar numa melhora do seu conteúdo como um todo. Tanto na produção, dando alguns toques do conteúdo, não do nicho ali, né? Do tema, porque o editor às vezes nem sabe o que está sendo dito ali, mas ajudando a trazer clareza, que não tinha falado, ajudando a pessoa a ser mais clara. Cara, o que você falou de você se assistir e evoluir faz total sentido. Porém, vou falar agora como alguém que edita vídeo e grava muito vídeo, né? Eu faço aula aí ao vivo, aí eu tenho que editar meus vídeos. Cara, vou ser sincero. É uma merda se editar por muito tempo. Nossa, chega uma hora que você não quer mais. Principalmente no meu caso, que eu tenho que preparar a aula, aí eu dou a aula, aí eu tenho que explicar a aula, aí eu tiro dúvida da aula, aí depois eu tenho que rever a aula e editar a aula para tirar o conteúdo dessa aula. Cara, é muita coisa o mesmo conteúdo. Então chega uma hora que você precisa ter um editor para livrar a sua cabeça, para sua cabeça ficar mais livre. Isso também poderia ser o terceiro ponto de quando contratar um editor. Quando você precisar de tempo livre para sua cabeça. Você se livra de você mesmo, né? Porque senão você não aguenta mais você mesmo, não consegue mais nem se olhar no espelho. Não, e até, assim, como eu acaba sendo, tô por fora aqui da parte de edição de vídeo, né? Eu tô responsável mais pelas perguntas pré-escolares aqui, então eu vou mais me conectar aqui, né, e o pessoal que faria as perguntas de iniciante. Então, assim, se a pessoa tá começando ali, mas ela quer... Pode ser aquele nível júnior, talvez 1 ano ali, independente, mas está começando, né? Porque tem uns que vão demorar mais, outros menos. Mas ela já chegou um momento que ela vai delegar a edição de vídeo dela. Mas assim, fica ali o gap, né? Porque, por exemplo, se você foi lá e editou, beleza, você aprende uma coisa ali. Mas uma coisa é você aprender a mexer na ferramenta, ou enfim, os macetes de edição, e outra coisa é aprender a delegar, né? Então, para quem está começando a delegar, o que ele pode passar para o editor de vídeo? O que ele pode pedir para o editor de vídeo ali, o que não pode faltar, o que não pode esquecer, para que assim, continue numa tocada boa, né? Se você mesmo editando fazendo sua edição estava legal, para não contratar alguém e cair. Vou só cortar a pergunta, porque assim, uma coisa que não pode faltar é deixar o like aqui embaixo, se vocês estão curtindo até aqui, né?
e se inscrever no canal. Essa é a primeira coisa que a gente vai delegar para vocês, então, por favor, aqui embaixo, só clicar no botãozinho. Show. Boa. Aí uma hora cansa, e aí a gente tem que delegar. E aí entra na pergunta do Nicolas, que é, o que a gente delega? Como que delega, né? O grande lance para você delegar para um editor de vídeo, primeira coisa que eu acho que é a coisa fundamental quando você vai pegar, ou se você está começando, ou se você já faz, se você está começando, você vai ter que trazer referência. Então, a referência nada mais é do que você consumir coisas que trazem e trazer para o seu mundo. Então, pô, eu vejo um efeito num filme da Marvel. Eu não preciso fazer aquele efeito maluco. Mas aquele elemento, aquela explosão roxa que sai do Pantera Negra, aquela explosão roxa, aquele elemento, eu posso colocar numa vinheta, aquele elemento roxo saindo de um fundo preto, vai fazer uma diferença, porque eu vou... Mas a referência veio da onde? Da hora do Pantera, que ele toma um soco e sai aquela explosãozinha roxa, e aí isso é referência. E aí o lance é, quando você vai vai passar o seu trabalho para um editor de vídeo, você trazer referência também vai ajudar demais. Ou se você já edita, você fala, ó, eu faço assim, fica aberto para colocar coisas legais, coisas que você acha bacana, mas também, ao mesmo tempo, mantém aqui um padrão. Então, exemplo, sempre que eu vou trabalhar com alguma pessoa que já faz a parada, eu fico um tempo fazendo ali e aos poucos eu vou colocando alguns elementos, algumas coisinhas, alguma pitada, ou então quando a pessoa fala, pô, pode pirar aí, faz o que você quiser e aí a gente vê. Exemplo, quando eu fui trabalhar com o Cauê Moura, eu entrei lá em 2015, eu fiquei uns 3, 4 meses sem editar os vídeos principais do canal dele. Eu tava só editando outras coisas secundárias. E aí até que um dia eu falei, cara, por que você não tá deixando editar? Ele falou, não, que eu tenho minha pegada, o jeito que eu edito. Eu falei, cara, eu assisto você desde o primeiro vídeo. Eu tô aqui dentro com você. Eu não vou postar direto seu vídeo. Eu vou editar, você vai assistir e aí você vai me dando as dicas. O primeiro, ele pediu para trocar uma coisa, fazer uma outra coisa. O segundo foi só uma coisa. No terceiro, tava legal. Dali pra frente, começou a fluir, tranquilo. E eu sempre falo pra galera aí que, cara, o primeiro mês de trabalho é um caos. O segundo mês vai melhorando e o terceiro começa a fazer diferença. O negócio começa a engrenar. É sempre assim, qualquer coisa. Porque é tudo muito novo, tudo é novo tanto para quem delegou e para quem pegou o trabalho. Então, o delegar é muito mais assim, você entender o que você quer, tentar ajudar o editor, sempre guiar ele pro rumo que você quer. E aí também, o delegar também, que nem, eu pego um editor júnior, eu pego um editor iniciante. O iniciante você vai ter que treinar ele em alguns pontos. Você tem que entender isso. Se você pega um cara que está muito além do que você precisa, ele também vai trazer muita coisa bacana, porém você tem que tomar cuidado para o cara não ficar pirando demais. Tem sempre um meio termo, e o meio termo cara, eu sempre uso o exemplo da balança, cara, tem que dar o jogo, não pode nem muito para um lado nem para um outro, então é uma troca de ideia e principalmente é uma parceria. Edição de vídeo nada mais é do que uma parceria de quem gravou com quem vai editar. Porque não adianta nada, a pessoa vai lá, um exemplo de conteúdo de entretenimento. O cara quer dar ali um ar mais misterioso e o editor puxa para uma edição cômica, não vai ter lógica. Fazer um monte de efeito, fazer umas piadas, colocar uns memes, não vai ter lógica. Se ele quer um negócio que seja mais, mais sombrio ali, que gere um impacto na pessoa, que a pessoa fique pensativa, tem que ir para esse lado. E da onde vem? Do que o Fernando falou já antes. Cara, você escreve seu roteiro, você pensa em como que você vai ser. Então, a produção, quando você vai delegar, a produção precisa ser muito clara também. Você pensar, essa daqui é um conteúdo que eu quero falar com as pessoas ali, os iniciantes que precisam de um incentivo para entrar nesse mercado. Então, vou falar. Você tem que ir para um lado motivacional. Vai lá, você consegue. Agora eu quero falar com o cara que está há muito tempo, mas não tem resultado. Irmão, se você não tem resultado, a culpa é tua. Aí você vai na dor. Você pega a ferida do cara e enfia o dedo assim. Agora você vai sofrer, seu maluco. Agora você vai tomar vergonha na cara e você vai começar a fazer a parada. Exatamente. Então você precisa entender o que você quer fazer. E você só vai entender quando você trocar uma ideia. Chama o editor, chama a pessoa que você contratou. Fala, cara, vamos conversar sobre os próximos vídeos aí que eu vou fazer. Vou criar uma série aqui que é Falando Verdades. Cara, esse Falando Verdades é corte seco e só paulada. Quando eu falar alguma coisa que é pra doer mesmo, você vai lá e dá um zoom na minha cara e põe um efeito tal.
Beleza? Vamos fazer junto? Faz o primeiro, sempre faça um piloto, sempre faça o teste, veja se vai dar certo, se não vai. Porque, cara, largar também o rojão na mão do editor é a pior coisa que você pode fazer. Pode dar a sorte de pegar um editor que milagrosamente nada, né? O cara tem que ser bom mesmo. O cara vai lá e consegue dar um sentido pro que você quer. Ou então, cara, eu já vi um monte de gente que veio falar comigo, cara, já passei por 3, 4 editores e nenhum acerta o que eu quero fazer. Aí eu falo, tá, então vamos conversar. Aí eu faço uma bateria de perguntas, entendo o que a pessoa quer e quando eu entrego ela, você é o melhor editor. Eu falei, não sou o melhor editor, eu simplesmente tentei entender o que você quer fazer, ponto final. A gente conversou. Você conversou com os outros? Porque era meio difícil, era meio complicado, porque eu pensei que era contratar um editor e o editor ia fazer tudo. Editor faz o que precisa ser feito, só que se você não der o norte do que precisa ser feito, não vai dar certo. É a mesma coisa que você chegar para um monte de pedreiro e falar, constrói uma casa aí. Sem planta, sem nada. Aí constrói uma casa. Aí depois vai ver se ela vai ficar em pé, se vai dar certo, se o banheiro vai estar com a porta pro lado certo, se vai estar com o banheiro tá com a porta pro lado de fora. Vai fazendo aí. No meio do caminho a gente vê. Aí você vai lá, o cara levantou um muro e fala, nossa, o muro não era desse lado, era do outro. Mas você não avisou. Aí esse é o lance, esse é o problema maior. As pessoas esquecem que precisa delegar e delegar do jeito certo. E o delegar do jeito certo explica o máximo possível. Não fica contando com a pessoa entendeu. Não, ela não entendeu. Pergunta se ela entendeu, sacou? Esse é o grande lance. O óbvio precisa ser dito, né? Exato. Você tem que delegar o trabalho para a pessoa começar a fazer e você entender e ter uma evolução. Você não tem que delegar a responsabilidade do teu material. A responsabilidade é tua. Sempre vai ser tua porque o material é teu. Mas o editor fez uma porcaria de material. Cara, você conversou com o editor? Mas o editor deveria ter perguntado. Não, então a responsabilidade é tua. Se você não conversou, ele deveria, sim. Tá, deveria. Mas, cara, não conte que as pessoas que estão fazendo a produção vão perguntar tudo para você. Que nem você faz uma bateria de pergunta para a pessoa. Mas, cara, você tem 15 anos de experiência, sabe? É tipo, pegar uma pessoa nova, a pessoa deve estar pensando, mas a pessoa que vai falar para mim o que ela quer. E aí a responsabilidade é tua de falar para essa pessoa. Agora, se você falou para a pessoa A e a pessoa te entregou B, aí a responsabilidade é da pessoa que fez errado. Aí sim você pode ir lá e falar, pô, você fez errado, não ficou legal, vou demitir, sei lá, fazer o que for, quebrar contrato, alguma coisa ali, porque você está passando informações e essa pessoa não está absorvendo informação por vontade própria, não querendo, mas o que precisa é comunicação clara, que tem muito da galera falar que a responsabilidade é do comunicador, né? De como você passa para a pessoa. E eu não acho que esse seja sempre 100% como o pessoal fala, porque às vezes você fala da melhor forma e outra pessoa não vai entender mesmo. Mas sim, a responsabilidade... Cara, o material é teu, sabe? Tipo, não larga o material por aí e joga. Acho que o seu material vai ter o tanto de sucesso com o carinho que você tem com ele. Se você pegar o seu material e tacar na mão de qualquer pessoa e deixar ela fazendo e querer que você tenha sucesso, não vai ter sucesso. Você não tem carinho pelo seu material, você não tem atenção pelo seu material. Então a outra pessoa também não vai ter. Agora, quando você cuida do seu material, cuida do que você está fazendo, você vai sentar com a pessoa e conversar. Pô, o cara, 3 editores passaram. Beleza, qual que era o problema? Aí você fez uma bateria de perguntas. A gente descobre que o problema é a pessoa nunca conversou com os editores. Talvez dentro desses 3 tivessem editores muito bons, pessoas que pudessem resolver o problema. Mas os editores só não tiveram a iniciativa de chegar. É ruim, porque o editor poderia ter essa iniciativa, como você teve? Poderia, mas aí é delegar a responsabilidade do seu material e da sua produção e do seu lançamento e do seu canal e do que é teu para outra pessoa, sabe? E delegar a responsabilidade do que é teu para outra pessoa, a outra pessoa vai tratar da forma que ela achar melhor, né? E isso é um problema muito grande. É aquela história de que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exato. Alice no País das Maravilhas é a clareza do mundo. Essa que é real. Exato. É muita gente não entendendo o próprio material, né? Quando eu falei lá do lance se o seu material é ruim, o editor não vai fazer nada, é isso, né? É você ter material que não tem clareza, que não tem objetivo. É aquela galera que manda no Stories para expert. Qual que é o nicho que vai bombar que eu quero começar a produzir? Porra, cara, sério, você quer saber o nicho que vai bombar para produzir
você é expert em tudo, porque pode ser qualquer nicho, né? Cara, você é expert em quê? O que você manda bem, assim? Pega o que você manda bem e produz. Mas eu não entendo nada direito, eu entendo de videogame. Produz coisa de videogame. Tenta entender alguma coisa de videogame ali. Eu mando bem de finanças. Ótimo. Eu sou bom em organizar coisas. Organizo, eu sou bom em limpeza. Cara, faz uma coisa de limpeza para casa, como organizar as coisas, como deixar tudo limpo, bacana. Dá para você explicar coisas que você é bom. E se é bom em alguma coisa e gosta, até eu falei isso num outro lance, né? Quando você vai produzir o seu conteúdo, produz conteúdo de coisas que você entende, não de coisas que você gosta. E se você gosta o suficiente, entenda disso e aí começa a produzir. Não dá pra você virar e falar assim, pô, eu adoro, sei lá, HQ, sou apaixonado por HQs, mas eu só leio, cara. Tipo, eu vou produzir que tipo de conteúdo? Eu posso produzir review. Eu gosto de opinião. Eu gostei disso daqui e tal. Eu não vou ensinar as pessoas a desenhar, eu não vou escrever roteiro, eu não vou, sabe? Então, limite-se ao que você entende, porque isso vai dar certo, né? Você torna uma coisa mais verdadeira. Não tenta fazer qualquer coisa e passar para uma pessoa editar, que quando a pessoa editar vai melhorar. Porque aí vai ficar confuso, ninguém vai entender, você não vai conseguir delegar, você não vai conseguir postar, sabe? Vai ficar algo insustentável, né? Com certeza. Você falou, de início tal, só cortar e juntar é o passo 1. E se você vai fazer isso pelo celular, você indica, sei lá, algum aplicativo ou uma série de aplicativos aí para você tem ou não? Geralmente para editor você fala, não, já vai direto mais pro computador mesmo ou não? No celular tem alguma coisa aí que já ajuda bastante. Computador de 10 mil com tela. Nada que o investimento aí de 40 mil você não consiga editar qualquer coisa, não, cara. Facinho. Vende a casa, vende um rim e compra um computador. Financia, né? Entra no carnê, faz o financiamento ali na caixa que... Show. A gente tá vivendo uma vida, uma época muito massa de tecnologia. A tecnologia tem avançado cada vez mais. Os programas estão ficando cada vez mais pesados, porém, o acesso a conseguir rodar esses programas também tá seguindo esse mesmo ritmo, né? É claro que se a gente tá falando de edição de alto nível, cara, você precisa de uma máquina legal. Mas o grande lance é o seguinte, como você falou, para iniciar, você consegue editar sim pelo celular. Tem hoje, na minha opinião, o melhor de todos, por um simples fato, é o CapCut, porque você consegue gerar legenda automática. Então, por exemplo, você vai fazer vídeos para Instagram, principalmente, muita gente assiste o vídeo sem áudio, porque tá em algum lugar que não pode ouvir, tá sem fone, alguma coisa, e as pessoas ficam ali rolando o feed e tá sem o áudio. E às vezes a gente acha que não, mas tem bastante gente que vai lendo as legendas, sem o áudio desligado. O cara tá lá, no trabalho, tá dando aquela matada de trabalho, o cara não vai abrir com áudio, vai meter um fone. Não, o cara só vai abrir e vai ler o que tá escrito ali. Então a legenda faz total sentido. E esse CapCut, ele tem tanto para iOS quanto Android, e ele vai super bem. Só que tem uma parada que eu sempre falo pra galera, que eu sempre, nas minhas aulas eu falo, que é o seguinte. Você pode começar sim pelo celular, junta uma grana para comprar um notebook. Não um PC, um notebook. Por que um notebook? Porque o notebook já vem com todos os periféricos, já vem com tudo junto ali. No máximo que você vai ter que fazer é comprar um mouse. E compre um mouse, porque ficar editando pelo padzinho, vai chegar uma hora que sua mão vai cair, vai gangrenar seus músculos, vão atrofiar tudo e vai cair no chão. Eu vejo uma galera editando, me dá uma agonia. Eu falo, cara, que você não tem dor na mão? Principalmente aqui em cima, porque fica o movimento repetitivo. O mouse, né? Pega o mouse. E outra coisa, pega um mouse do tamanho da sua mão. Então os caras que tem uma mão do tamanho da minha, que pega um mousezinho que fica editando assim, ó. Aí fica com a mãozinha que nem do cara do Todo Mundo em Pânico. E aí não sabe por quê. Mas o lance é esse. Né, que o fiozinho entra, assim, você puxa. Tipo, não, porque é bacana, eu levo pra qualquer lugar. Cara, qualquer mouse você leva pra qualquer lugar, sabe? Tipo, tranquilo. Exato. Fica sussa. Queria abrir um parênteses aqui que eu já comecei bem, porque o único aplicativo que eu tenho para fazer as poucas edições que eu faço no celular é o CapCut. Aí, ó, o cara já tá no rumo. Então o lance é o seguinte. Quase já. É isso aí. O lance, cara, principal é esse. Começa com o que você tem e vai evoluindo. Então, comece pelo celular. Eu falo para começar e, assim, começa atendendo ali, ou você editando seus vídeos, ou você quer trabalhar profissionalmente, começa a fazer coisas pequenas. Não vai tentar editar. Fica mais de 1h30 no celular,
Vai chegar uma hora também que você não vai estar mais enxergando, seu olho vai estar muito forçado. São edições mais básicas que você tem que fazer pelo celular. Depois disso, é aconselhável que você tenha um notebook, né? Para ter. Ah, você consegue montar um PC? Sim, só que o PC você sempre vai estar preso numa tomada. Então sempre vai ter esse sentido. É claro, se você vai trabalhar profissionalmente, a melhor coisa que você faz é ter um PC, porque vai sair mais barato, você vai conseguir montar uma máquina mais forte do que comprar um notebook, e você vai ter que trabalhar. Então você vai ter que sentar e trabalhar. É claro que, porque, por exemplo, um notebook para conseguir trabalhar em alto nível é mais de 10 mil reais. Uma máquina, um PC que você vai montar com 10 mil reais, vai ser um baita de um PC. Vai rodar muito mais coisa do que um notebook. Então o lance é o seguinte: começa com o celular, faz ali o pulo para o notebook, depois do notebook, se você for seguir uma carreira, vai para o lado da profissional, pensa num PC ou um notebook melhor. Mas para você que vai editar suas coisas ali, cara, você precisa começar só edição simples, cortar, juntar. E aí, quando você vai evoluindo, aí sim, quero aprender a fazer coisas, vinhetas no After Effects. Aí, se a gente já tá falando de um notebook ou um PC um pouquinho mais forte. Aí, cara, a gente já tá falando de um investimento aí na casa de 6, 7 mil reais, até a CPU. Porque, mesmo assim, né, o PC, o desktop, vai precisar ter uma placa de vídeo um pouquinho mais forte, um processador, uma memória. Então são elementos. Aí sim, né? Agora sim você começa a pensar em chegar numa Ferrari, mas mesmo sabendo que você não precisa ter a Ferrari. Eu tenho um computador aqui que é bem forte, né? É uma parada que tem 32 GB de RAM, uma placa de vídeo de 8 GB de VRAM, um negócio forte, mas é porque eu preciso. A evolução do seu equipamento tem que também ser junto com a evolução do que você está fazendo, tanto você sendo criador quanto você sendo editor. Por quê? Não adianta nada eu tenho uma câmera 4K, um computador também, que roda até os programas da NASA. Se eu quiser montar a SpaceX, a central da SpaceX na minha casa, tá de boa. Se eu quiser, sabe, a iluminação de LED e tal, da Aperture, só coisa boa. Se a hora que eu abro a boca, eu só falo groselha. Aí não vai funcionar nada, não adianta. É claro, se você for um cara que é produtor de conteúdo, que é pra fazer groselha, show, quer só falar besteira, entretenimento, fazer a galera rir, beleza. Só que mesmo assim você não precisa. Eu mesmo aqui, cara, eu poderia ter uma câmera muito melhor, uma iluminação muito melhor, um microfone muito melhor, um PC muito melhor. Só que não é necessário. É muito mais luxo, muito mais status de ter algo absurdo do que não. Então, por exemplo, precisa de Mac? Mac é melhor para editar vídeo? Cara, o processador do Mac, principalmente o novo, o M1, eu tava vendo uns reviews, é sensacional, mas custa 20 pau pra você ter Você tem que comprar um MacBook Pro. Cara, é 20 conto. E 20 conto você monta um PC muito forte. Muito forte. E aí não justifica. É claro, se eu tivesse 20 mil sobrando, beleza, vamos comprar. Mas se você não tem, se você é que nem a gente da classe operária trabalhadora brasileira, é isso aí, meu amigo. Você vai ter que se contentar com o seu Windows mesmo e vida que segue. Mas se você deseja ter um Mac, show, vai atrás e prepara o bolso. Isso que você falou é muito doido, porque eu vejo às vezes a galera, porque eu preciso ter um iPhone, porque o iPhone grava em 8K, em slow motion e não sei o que, e posta ali, faz tudo isso. Aí beleza, você vai lá e compra o iPhone. Aí você não grava nunca em 8K, porque não tem por que gravar. Você faz 4, 5 vídeos em slow motion, tipo de abrindo a torneira, pegando o café café no filtro. Café no filtro, todo mundo tem que fazer slow. Aí você posta um stories por dia de um café no filtro. Porque eu vou usar, gastei 15 mil no meu iPhone para fazer um stories do café no filtro. Se você vai lá e compra um Androidzinho de 2 conto, aí você grava ele, que não vai ficar com o slow perfeito como tá, mas fica um slow aceitável. Tipo, alguma coisinha que você quer fazer. Então, eu acho que às vezes tem muito isso, né? Como você falou, cara, você tem dinheiro sobrando? Cara, tem dinheiro sobrando, faz o que você quiser. O céu é o limite, gasta o seu dinheiro da forma que você bem entender. Se você quer comprar alguma coisa que supre a sua necessidade, veja o que supre a sua necessidade. Tipo, e quando eu digo supre a necessidade, não é a necessidade de querer, né? É a necessidade de eu preciso disso. Como você falou, poderia ter uma câmera melhor. Eu poderia comprar uma câmera aqui também, 4K, Sony, que vai gravar um monte de iluminação jogando.
Mas tá bom, a minha imagem tá legal para o que eu quero fazer. Eu não preciso mais do que isso. Se eu puder ter, eu vou gostar. Audiovisual, a gente ama isso daí, trabalhar, quanto melhor a imagem. Só que não tem necessidade, né? Então você acaba gastando muito, comprando um computador absurdamente caro, celular caro, câmera cara, um monte de coisa, e você não usa todos os recursos. E os recursos que você usa, você pagaria metade do preço numa outra câmera, num outro equipamento. E você só gastou a mais, né? E aí você, na real, o equipamento vai deteriorando. Porque conforme vai passando, a placa vai ficando velha, o sensor vai estragando, a bateria, você precisa trocar. E aí você só gastou dinheiro, né? Então acho que a necessidade de contratar uma pessoa tem que ser da mesma forma de ter o equipamento. Então, você vai escalando aos poucos. Eu estou começando, como o Nicolas falou, cara, o celular vai resolver teu problema fácil, fácil. Ah, eu estou postando uns vídeos ali, estou fazendo um stories, quero fazer um cortezinho no meu stories, quero fazer um Reels bacana. Cara, se você tiver um celular com CapCut, é muito melhor do que você ter o computador para fazer o Reels, porque você vai lá, faz os seus movimentos, o que você quer e acabou, cara. Agora, claro, vou cortar uma live, mano? Não vou cortar uma live ali. Quando começar a ter necessidade de cortar live, criar uns nuggets, né, que são os micro conteúdos que a gente coloca muito ali, videozinho de 1 minuto, 2 minutos ali, estourando, com a tarja, legenda, aí você precisa fazer um pouquinho mais de trabalho, né, ter mais corte, fazer um design. Vai fazer no celular? Vai, mas vai demorar pra caramba, vai ser cansativo, vai cansar o olho, você não vai ter todos os recursos. Aí sim você precisa trazer por um outro software, por um notebook ali, para começar a criar. Meu, agora eu quero fazer umas vinhetas. Aí você vai precisar de um software um pouquinho melhor, mas vai aos poucos, sabe? Não dá para começar do, do topo, né? Ah, eu já vou nunca produzir um conteúdo, vou começar a produzir meu conteúdo agora, mas só se eu tiver um Mac, se eu tiver um iPhone, se eu tiver o conhecimento no software, aí você não produz nunca. Aí você vai ficar parado no se eu tiver, se, e nunca vai sair o conteúdo, né? Eu tenho uma parada que eu vou compartilhar que faz total sentido o que eu pensei aqui agora. Se eu pegar um editor iniciante e colocar ele na frente do meu computador, ele não vai usar nem metade da capacidade do computador. Por quê? Porque ele não precisa de tudo que eu tenho aqui. Ele não precisa de 32 GB de RAM, ele não precisa de um i7, ele não precisa de uma placa de vídeo. Não, ele não precisa, porque o que ele vai fazer é básico. Agora, se eu pegar um notebook ou um celular, é que eu não edito no celular, mas se eu aprender ali, entender como funciona o aplicativo, eu vou conseguir fazer boas edições. Porque é a minha cabeça de editor trabalhando numa ferramenta mais fraca. Mas a cabeça de editor iniciante trabalhando num negócio muito forte também não faz sentido algum. Então o grande lance é, tanto como editor quanto a pessoa que edita o próprio vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua mentalidade e entender o que você precisa fazer. E ponto. E aí, se vai ser no celular, se vai ser no computador, se vai ser no notebook, se vai ser em tablet, se vai ser aí, cortando o filme que nem era antigamente, vai ter nexo, vai ser bom porque você entendeu o que precisa ser feito. Então, antes de ter o equipamento, você precisa entender o que você vai fazer. Aí sim, você vai ter o equipamento, você vai aprender e aí evoluir conforme você também evolui na sua edição e na sua necessidade. Sempre nisso, na necessidade. Porque quem é editor de vídeo e trabalha com muitos clientes, ele precisa ser produtivo. Aí ele precisa de um computador mais forte, porque você tendo um computador mais forte, você é mais produtivo e consegue entregar mais. Entregando mais, dinheiro no bolso. Show! Essa que é a conta. Você falou uma parada do filme agora que é isso, né? A galera fazia filme sem equipamento tecnológico, né? Era a tesourinha, cortava, passava um durex ali e emendava. Então, o mais importante é você adquirir uma cabeça de editor. E a cabeça de editor é saber qual o momento certo de cortar, qual a parte que não é necessária, qual a parte que você pode tirar de um lugar e colocar no outro. Você precisa começar a adquirir essa... É o lance da interpretação de texto, né? Você interpreta aquele texto e vai modificando ele para trazer a sua mensagem. E aí sim, depois, você começa a pensar na ferramenta. Porque, essa ferramenta já não é mais suficiente para mim. Beleza, parte para uma próxima. E vai evoluindo, né? Não adianta nada. É o que você falou, o lance da Ferrari lá atrás, né?
Se você pegar a mesma Ferrari e der para um piloto de Fórmula 1, o cara vai acelerar a Ferrari, vai fazer o que tem que fazer, porque ele manja como usar tudo o que aquele equipamento tem para ele. Agora, quando você pegar e dar isso na mão de uma pessoa que não entende, ela só vai ter equipamento bom pra caramba, mas que um Uno faria a mesma coisa, sabe? Tranquilamente ia suprir a necessidade. Eu digo Uno porque eu tenho um Uno e é bom pra caramba. 92, quadradinho. Manda bem, não tem a Ferrari ainda. Mas tá rumo a Ferrari. Tô no caminho, mais uns 40, 50 anos ganhando 1 milhão por ano. 1 milhãozinho por ano. Cara, tem que... ali. Um dia eu vou chegar nesse faturamento, bater 1 milhão anual. Mas viu, se for o Uno com placa de serviço, com a faixa de serviço e a escada, anda mais que uma Ferrari, com certeza. A escada no teto é o que faz a diferença. Esse eu deixo guardado para quando eu viajo, que aí eu ponho a escadinha ali, cara, ninguém me para. Passo Ferrari ali tranquilamente. Esse cara com a Ferrari não sabe usar, eu falo, essa escada aqui, eu sei para que serve. E é isso, né? Põe uma escada numa Ferrari pra você ver o que acontece. Põe uma escada numa Ferrari. A escada é o poder. A escada é o poder, cara. É o poder. Boa. Papo legal pra caramba. Pra gente ficava aqui horas e horas e horas e horas e nem editava esse material, porque, né? Fluiu pra caramba. Eu sei também, você comentou um pouquinho ali no começo, mas eu sei que você tem um treinamento também, caso alguém se interesse e queira ir para a profissão de edição ou se interesse só em aprender, que a pessoa pode também só aprender, né? Tipo, evoluir lá dentro e entender algumas coisas de edição. Aí fala um pouquinho do seu treinamento. Cara, eu tenho um treinamento chamado Treinamento Go Vídeo. Ele é um treinamento voltado para quem quer ser profissional da edição de vídeo de conteúdo. Eu falo sobre edição de vídeo de conteúdo lá dentro, né? Que é é a minha carreira quase toda baseada em cima desse tipo de trabalho. E o grande lance a gente abre turmas, geralmente, e porque a gente tem mentorias, a gente faz um atendimento bem específico para cada turma, a gente tem acompanhamento ali no dia a dia, e, cara, a gente sempre tá com vagas abertas, e se você der a sorte e tiver afim, é só me procurar lá nas minhas redes sociais, tudo certinho. E o grande lance se você entra também, você pode descobrir uma nova profissão. Às vezes você quer só aprender a editar os seus conteúdos, você entra lá, e já tem algumas pessoas que entraram pensando nisso, aprendeu a editar vídeo e viu que tinha uma oportunidade. Porque eu falo pra galera que esse mercado da edição de vídeo de conteúdo é tão grande, tão forte, que às vezes a pessoa consegue ganhar mais do que ela ganha no trabalho que ela faz hoje em dia, sabe? Que a pessoa tem por exemplo, entrou um rapaz lá que ele tinha um canal de vlog, que ele trocava ideia, ele mostrava o dia a dia dele, e também trabalhava, eu não lembro o que ele fazia, era alguma coisa no shopping, se eu não me engano, mas não sei exatamente o que ele fazia. E ele começou a fazer, aí ele aprendeu, porque lá dentro tem uns módulos que eu ensino como conseguir cliente, como encontrar a pessoa que produz conteúdo e que precisa de um editor. E aí ele viu a parada, começou a fazer, e o cara já tá com 2 clientes e tá para pedir demissão, né? Aí o mais rápido possível para ficar só na parte de edição. Então a gente tem algumas pessoas assim. Exemplo, a gente tem uma menina que é estudante de farmácia, e ela ganha na casa ali de 3 mil reais editando vídeo. Ela é a única da sala dela que ganha mais de 3 mil reais. Aí eu conversei com ela e falei assim, cara, eu tenho o potencial de ganhar mais que meus professores que me dá aula lá na faculdade de farmácia e tal. Falei, bacana. E o mais legal, ela começou a trabalhar agora com um cara que produz conteúdo para farmacêutico. E ela é estudante de farmácia. Então é sensacional. Tipo, entendeu? Ela foi atrás. Então, é um mercado que tem muita demanda, é um mercado bem bacana e que as pessoas estão descobrindo aí que pode ser uma profissão e uma profissão rentável, que dá para viver razoavelmente bem aí. Você não vai ficar milionário editando vídeo, a não ser que você monte uma empresa. Aí sim, não vou mentir para você, mas dá para você ganhar aí uma grana trabalhando de casa, da onde você quiser, dos seus horários, e o céu é o limite aí quando a gente fala na edição de vídeo de conteúdo. Qual que é o seu Instagram então, Gabriel? Manda aí, fala aí. Ou se você tiver algum outro canal também. Meu Instagram é facinho, é @gaoliveira.vídeo. Só procurar Gaoliveira, você já vai achar. Aí tem lá uma foto minha, você vai entrar e você vai ver um monte de conteúdo. E vai preparado, porque eu não fico só falando sobre edição de vídeo, não. Eu falo muito sobre empreendedorismo, falo muito sobre negócio, falo muito como ganhar dinheiro, como conquistar cliente, porque eu sei que a edição de vídeo é só um pedaço dessa profissão.
existe todo o resto. Porque vocês não têm ideia, cara. Até isso dá até pano para outro podcast aqui, que vocês não têm ideia do tanto de gente que quer trabalhar com edição de vídeo, só que só aprende a mexer no programa e não aprende o outro lado da moeda. Como ser um profissional, como encontrar clientes, como ganhar dinheiro com isso. Ou seja, a pessoa só aprende tudo que a gente falou aqui, só aprendeu a mexer no programa, só aprendeu a fazer edição, só que ela não rentabiliza, ela não fatura em cima desse conhecimento dela. E tem muita gente mesmo que tem esse... pra você ter noção, é um dos maiores problemas que eu ouço hoje lá dentro do meu Instagram, que é a galera sem rumo, falando, cara, não consigo ter cliente, não consigo viver de edição de vídeo. A gente vai deixar a rede social aqui, o seu Instagram, né? Aqui no link, na nossa descrição. A gente pode falar de edição, a gente pode falar de como viver nos bastidores da produção de conteúdo. Isso é sensacional. Porque acho que aqui todo mundo, alguns aqui produzem alguma coisa, mas a grande maioria daqui da galera é a galera do bastidor. É a galera que tá por trás das câmeras. Que tem muito mais gente por trás das câmeras do que na frente das câmeras, viu? Isso sempre foi e sempre vai ser assim. Com certeza. Então aí, ó, já ficar aqui. Deixa a hashtagzinha Gabriel Volta. Que aí a gente chama porque tem tema pra caramba pra falar sobre a parte de edição de vídeo. Tem muita coisa, né? É um mercado, como você falou, gigantesco. Se interessou, segue o Gabriel ali nas redes sociais dele. Fica de olho se tem o treinamento. De repente se arruma uma nova profissão. Ou aprende pra caramba dentro da parte de edição de vídeo. Pelo menos entende todas as etapas que tem ali. Tipos de conteúdo que eu sei que tem. Aí você já vai ter uma cabeça com uma clareza melhor para como delegar as coisas, o que falar, como pedir pro pessoal. Curte aqui o vídeo se vocês curtiram, se inscreve no canal, toda semana a gente está colocando conteúdo novo e a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui também, minha e do Nicolas, caso vocês queiram seguir e se aprofundar um pouco mais nos conteúdos que a gente produz por lá. Valeu por ficar até aqui, até o próximo episódio, galera!